andando. Aí ele pegou e tocou na porta e abriu, empurrou a porta. Quando ele empurrou a porta, aí o anjo falou assim pra mim, vai com ele. Vai com ele. E eu com medo, irmão. E espírito e com medo. Vai com ele. Pode ir. Ele não vai te tocar. Pode ir. Aí ele falou assim pra mim, me acompanha, crentinha. Me acompanha. E eu saí andando atrás dele, irmão, com medo, atrás dele. Aí ele chegou num lugar, tipo assim, um corredor, aquele corredor, e aquelas prateleiras, irmãos, aquelas prateleiras, assim, e tava cheio de gaveta, aquelas gavetas, sabe? E aí ele chegou e falou assim, vem, crentinha, eu tenho que te mostrar, porque o teu Deus tá mandando, e eu tenho que te mostrar. Mas se você chegar lá na terra, lá na tua igreja, e contar, muitos vão deixar, e eu vou perder muito, crentinha. Não no mundo, na igreja. Irmãos, é coisa terrível. É coisa terrível. Coisa triste mesmo. E ali, irmãos, ele chegou e abriu a primeira gaveta. Quando ele abriu aquela primeira gaveta, ele começou a tirar dali de dentro calças compridas, bermuda. Sabe, irmão, aquela bermuda que muitas vezes você põe à tarde na tua casa e diz assim, não tem importância, tá calor mesmo. Tá lá no inferno, em Satanás. Tá lá, eu vi. E ali, irmãos, ele começou a tirar saias rachadas pra todo lado. Saias finas que dá pra ver o corpo. Saias curtas, irmãos. Saias de bico pra todo lado. Mas eu fiquei horrorizada. E Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ele dizia pra mim assim, tá com vergonha, crentinha? Você tá com vergonha porque você usa, né? Eu falei assim, eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele falou, você não sabia, mas agora você sabe. Deus, irmão, permitiu Satanás me exortar lá no inferno. Lá no inferno. E ele disse pra mim assim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Depois eu vou mostrar. E ali, irmãos, ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, ali eu via todo tipo de pinturas de cabelo. E ele mostrava pra mim, irmão, como fica o cabelo nosso aqui. Meio avermelhado, meio amarelado, preto. E eu fiz assim, nossa, é pecado pintar o cabelo? Ele disse, é sim, crentinha, é pecado, é meu. E a tua igreja tá cheia. Os irmãos e as irmãs tá com vergonha de ficar velho. Quando parece um fio branco na cabeça, corre e pinta. E não sabe que é meu. Tá aqui, crentinha, é meu. E a tua igreja tá cheia. Irmãos, eu ficava assim horrorizada. E ele falava assim pra mim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, todo tipo de pintura ele mostrava pra mim. Batom, rouge, aquele negócio que passa nos olhos, que eu não sei o que é. Eu não sei o nome daquilo porque eu nunca usei. Irmãos, esmalte. Sabe esse esmalte cintilante? Que você passa na unha e diz assim, eu vou passar só pra fortalecer a unha. O que tem? Isso não tem importância, não faz mal. Tá lá no inferno com Satanás. Tá lá. Tá lá com Satanás. Ele tirava, irmãos, e mostrava pra mim. Falava, você tá vendo esse esmalte aqui, ó? A tua igreja tá cheia. As irmãs, as jovens, estão tudo com a unha pintada desse esmalte. E tá aqui, é meu, crentinha, é meu. Tá aqui, ó. E ele mostrava pra mim. Batom, irmãos, aquele batom bem clarinho, que a jovem passa na boca pra enganar o pastor. Ele dizia pra mim, tá lá no inferno. Ele falava, ela usa isso daqui, ó, pro pastor não perceber. O pastor não perceber que ela tá de batom, mas ela tá. E é meu, crentinha, tudo isso é meu. Irmãos, eu fiquei horrorizada, porque uma pessoa que nem eu, rebelde, ir num lugar daquele e ver o que eu vi, não é brincadeira, irmão, não é brincadeira o que eu vi ali. E ali ele dizia pra mim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, ele me mostrava todo tipo de depilações. Depilações, irmãos. E eu olhava assim e falava assim, nossa, é pecado? Ele dizia, é pecado sim, crentinha. É pecado. Você tá assustada? Porque você usa, né? Eu falei assim, eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele disse, é pecado, crentinha. Aí ele falou assim pra mim assim, ó, crentinha, quem te fez? Não foi Deus? Falei, foi.
surgiu a depilação de perna? Eu disse, não sei. Ele falou das prostitutas. E a tua igreja está cheia. Só que estão tudo enganada, porque são tudo minha. Lá no céu jamais elas vão entrar. Irmãos, às vezes os irmãos veem falando isso e falam assim que nada. Mas o problema é teu. Meu não é. Porque aquilo que Deus mandou falar, eu estou falando. O problema é teu. Eu não tenho compromisso com o homem nem com você. Meu compromisso é com Jesus. O problema é teu. Naquele dia eu não vou dar conta do teu sangue, não. Naquele dia você não vai dizer que é enganada, porque enganada você não é. De hoje em diante você não é mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos, ele disse pra mim, vem crentinha, eu vou te mostrar mais. Ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, eu fico, irmão, nem assim envergonhada de dizer, mas eu tenho que falar. Eu não posso cortar pelo meio. Depois Jesus vai cobrar de mim. Aleluia. Você sabe, jovem, irmãs, vocês que usam aquelas tanguinhas, fio dental, tá lá no inferno. Tá lá no inferno. Satanás abriu a gaveta e tirava pra mim e mostrava. E falava assim pra mim, você sabe como chama? Fico olhando. Fico olhando quando aquela jovem vem cantar. E ali, irmãos, eu ficava olhando. E ali levantava aquela jovem. Um dia, irmão, desfilando no meio do corredor. Com aquela saia curta, bem fininha. Aquela blusa bem fininha, mostrando todo o seu corpo. E fui andando no corredor da igreja. Irmãos, e ali eu via, ele falou assim, fico olhando os irmãos e jovens. Eu peguei e fiquei olhando. Eu vi, irmãos, olha que jovem. E homens casados. Um cutucava o outro e contava jovem. O jovem cutucava o outro e apontava. Ele falou, crentinha, a situação da sua igreja é a pior gazarra. Irmãos, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei horrorizado. Ele falou assim, ó, crentinha, tem aqueles irmãos, tem aqueles jovens que têm o temor de Deus no coração. E não se leva por isso. Mas já tem aquele irmão, aquele jovem, que já tem o desejo de pecar. E essa jovem cita esses irmãos pecar. Irmãos, é coisa terrível. É coisa terrível. E ali, irmãos, eu via quando aquela jovem subia no púlpito, então engatava o microfone na mão e começava a cantar. Quando ela começava a cantar, ela começava a dançar como se estivesse num palco. Dançando. Cantando e dançando. E ali Satanás falava pra mim assim, olha o cabelo dela. Aí quando eu olhava o cabelo dela, tudo cortado. Ele falava assim, olha lá que cor que ela pinta o cabelo. Quando eu olhava aquele cabelo tudo pintado, pela tinta que eu vi, estava ali. Ele falava assim, olha a saia dela. Quando eu olhava na saia dela, a saia que ela estava lá no inferno com ele. Ele falava assim, olha a blusa dela. Quando eu olhava a blusa dela, a blusa que ela estava lá no inferno com ele. Irmãos, ele falou assim, olha a tanga dela. Você tá vendo a tanguinha dela? Dá pra você ver, dá uma olhada pra você ver, ó. Irmãos, eu ficava envergonhada. Eu sempre ficava envergonhada. Jesus tem misericórdia. Ele falava assim, olha a unha dela. O esmalte que tá aqui, tá lá na unha dela. Dá uma olhada pra você ver. O esmalte estava na unha dela, irmão. E ali, irmãos, ele começou a me mostrar, falou assim, olha a boca dela. Quando eu olhei a boca dela pintada, de batom. Aí ele falou assim pra mim, ela usa esse batom. Tá vendo esse batom aqui? Ela usa esse batom pra enganar o pastor. Pra enganar o pastor. Mas tá aqui, ela usa, é meu. E ali, irmãos, quando ele terminou de mostrar pra mim, ele falou assim pra mim, agora chega, né, crentinha? Você já viu a situação da tua igreja? Agora chega. Aí ele estendeu a mão e apagou a imagem da igreja. Aí ele falou assim pra mim assim, agora nós vamos ver o negócio da televisão. E ali, irmãos, ele estendeu a mão e abriu outra tela. E quando ele abriu, apareceu a casa de um irmão. A gente via que era crente. Então, irmãos, a televisão ligada, os irmãos sentados na sala assistindo televisão. E aí ele falou assim pra mim, fica olhando pra você ver, fica olhando. Irmãos, quando eu olhava, irmãos, eu fiquei horrorizada. Mas o demônio, irmão, horrível, 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 de perna encruzada, no meio dos irmãos assistindo televisão com os irmãos. Eu olhei assim e falei, não, mas não pode ser uma coisa dessa. Ele dizia, não, crentinha, é isso aí. Você tá vendo lá, ó?
Ele falou assim, ó, você nem imagina o que eu estou fazendo com esse aparelho chamado televisão no meio da tua igreja. Ele falou assim para mim, olha, crentinha, eu tenho ganhado, estou ganhando e vou continuar ganhando. E ele disse para mim assim, olha, crentinha, fica olhando o que os crentes fazem por causa da televisão. E ali, irmãos, eu ficava olhando, eu via, a hora que entrava uma menininha, bem vestidinha, bem ajeitadinha. E ela chegava perto da mãe e falava assim, mãe, vamos pra igreja, mãe, eu quero cantar nas crianças. Vamos, mãe. Ela falava assim, vai pra lá, menina, vai pra lá. E igreja o quê? Igreja é outra hora. Igreja tem todo dia. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Eu vou assistir meu filme e minha novela. Depois eu... De nada. Falava pra menina. Aí aquela menina saía, irmão. De repente aquela menina voltava. Mãe, vamos, mãe. Ela falava, se você voltar aqui de novo, eu te mato. Não dava outra. A menina voltava assim pra mim, fica olhando pra você ver. Aí quando eu... igreja, você tá vendo o que os crentes estão fazendo? Através da televisão, você tá vendo? Deus está ficando em último lugar. Em último. Aí ele falou assim pra mim, fica olhando pra você ver. Aí quando terminava aquele filme, aquela novela, aquele irmão levantava e desligava a televisão. Quando ele desligava a televisão, ele ia dormir. Saía a irmã na frente, o demônio no meio e o irmão último. Irmãos, às vezes eu falo, eu nem falei com os irmãos, isso não é brincadeira. Eu vi. Eu vi. Irmãos, e aquele demônio entrou dentro do quarto dos irmãos. E ali deitou a irmã de um lado, o demônio no meio e o irmão do outro lado. E o demônio, irmãos, bem enforcado, com a mão assim, ó, pra trás. Como disse, eu estou em casa. Eu estou em casa. Irmãos, e aí de repente, o demônio falou assim pra mim, fica olhando pra você ver o que ele faz. E ali, irmãos, aquele demônio cutucava o irmão. O irmão falava assim, para de me cutucar, você tá me cutucando. Não, eu não tô cutucando você não. De repente aquele demônio, para, irmã. A irmã falava assim, ó, é você que tá me cutucando, você para com isso. Aí ele falava, não, é você. E começava, irmão, aquela briga. Aí ele pulava da cama e falava assim pra ela assim, ah, você não tá com nada mesmo? Você não tá com nada? Eu vou atrás de outra. Pra que ficar perdendo tempo com você? Minha televisão tá tão fácil. Por que eu vou ficar esquentando minha cabeça com você? Aí ela pulava junto e falava assim, se você for, eu também vou. Se você for, eu também vou. Irmãos, é coisa terrível, irmãos. É coisa triste. O que eu pude ver. Irmãos, quando eu vejo os crentes assistindo televisão, eu me arrepio toda. Quando eu vejo um crente na frente da televisão, eu me arrepio toda. Sabe por quê? Porque eu lembro do demônio. Eu lembro do demônio que eu vi. E quantos crentes enganados? Quantos crentes enganados? Quantos, irmãos? Não tem nem quantidade de crentes enganados. E achando que vai para o céu desta forma. Achando que vai dessa forma para o céu. Mas não vai. Não vai, irmão. Não vai. Não adianta você vir dizer para mim que você vai para o céu com toda a tua vaidade. E que você vive na frente de uma televisão, que você não vai, não. Não vai, porque eu vi. Eu vi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos, quando terminou, ele apagou aquela imagem. Falou assim pra mim, assim, vem, crentinho. Bom, agora chega, né? Você já viu tudo? Agora chega. Mas se você chegar lá na tua igreja, lá no céu, mas não vai. Não vai, irmão. Não vai. Não adianta você vir dizer pra mim que você vai pro céu com toda a tua vaidade. E que você vive na frente de uma televisão e você não vai, não. Não vai, porque eu vi. Eu vi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, irmãos, quando terminou, ele apagou aquela imagem. Falou assim pra mim, assim, vem, crentinho. Bom, agora chega, né? Você já viu tudo? Agora chega. Mas se você chegar lá na tua igreja, lá na terra, e contar, muitos vão temer e vão deixar. E eu vou perder muito, não no mundo, na igreja. E na igreja, ele disse dessa forma de novo pra mim. E meus irmãos, chegou o anjo. Aí o anjo disse pra mim assim, filha, vamos, você já viu tudo.
Agora vamos comigo. E ali, irmãos, eu achei que ele ia me pegar e tirar dali. Não. Pior eu passei. E ali, irmãos, eu saí caminhando com o anjo. Quando eu cheguei num lugar, na beira de uma porta, eu me vi cercada, irmãos, por 5 demônios. 5 demônios. Só que ao meu redor havia uma coluna de fogo. E eles não conseguiam tocar em mim por causa daquela coluna de fogo. E o anjo se escondeu, se encostou do lado. E eu fiquei na mão daqueles 5 demônios. E ali, irmãos, eles vinham com aqueles garfos afiados. Tipo assim, eu acho que é lança. 2 cortes dos 2 lados, irmãos. E vinha para enfiar em mim, irmãos. Quando eles vinham para enfiar em mim, aquela coluna de fogo esbarrava. E eu gritava, irmãos. Eu gritava. E eu falava pro anjo assim, me tira daqui. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele dizia, não, você tem que saber o que é o inferno. Você tem que saber. E eu dizia, não, eu quero ir embora, me tira daqui. Ele dizia, não, você tem que saber o que é o inferno. E eu ali, irmão, naquele